Existe uma força invisível moldando sua realidade a cada instante. Uma magia cotidiana tão poderosa que os antigos xamãs a consideravam sagrada, os alquimistas a codificavam em símbolos secretos, e os sábios das civilizações perdidas a ensinavam apenas aos iniciados mais dignos. Essa força é o puro poder das palavras, não apenas como sons ou letras, mas como frequências vibratórias capazes de rearranjar a matéria, reprogramar sua mente e reescrever seu destino. O que você está prestes a descobrir vai muito além do pensamento positivo. É um manual operacional do verdadeiro poder criativo da linguagem. A mesma tecnologia que os construtores de pirâmides, os profetas bíblicos e os grandes líderes da história usaram para alterar a consciência coletiva e manifestar realidades extraordinárias. A verdade perturbadora é que 99% das pessoas estão usando palavras contra si mesmas sem perceber. Cada não consigo, cada é difícil, cada vou tentar, não é apenas uma expressão, é um feitiço autoimposto, um decreto cósmico que o universo registra com precisão matemática. Os antigos egípcios sabiam disso, por isso desenvolviam rituais meticulosos com palavras de poder. Os hindus compreendiam isso, daí os mantras serem considerados a linguagem dos deuses. Os cabalistas ocultavam esse conhecimento, transformando letras hebraicas em fórmulas de criação. E você? Quantos feitiços involuntários tem lançado sobre sua própria vida sem sequer ter consciência? Mas aqui está o segredo mais profundo. Suas palavras não descrevem sua realidade, elas a criam. Quando você diz, estou cansado, está programando seu corpo para a fadiga. Quando afirma, dinheiro é difícil, está selando um pacto com a escassez. Quando repete, não sou bom o bastante, está esculpindo essa verdade em seu subconsciente. A neurociência moderna confirma, as palavras literalmente remodelam seu cérebro, alterando conexões neurais, liberando hormônios específicos e ativando padrões de comportamento. Os místicos sabiam disso há milênios. Agora a ciência comprova. E a pergunta que fica é: que tipo de realidade você está criando com seu vocabulário cotidiano? Você descobrirá as 7 palavras proibidas que estão sabotando seu potencial e como substituí-las por fórmulas de poder. Aprenderá o ritual matinal dos antigos gregos para reprogramar sua mente através da linguagem e dominará a técnica secreta dos monges tibetanos para transformar palavras em frequências curativas. Mas antes preciso alertá-lo. Depois desse conhecimento, você nunca mais falará da mesma forma, porque quando os lábios da sabedoria se abrem, os ouvidos do entendimento devem estar preparados, e os seus estão prestes a receber uma verdade que mudará para sempre sua relação com cada sílaba que pronunciar. Existe um momento revelador na jornada de todo grande criador, quando a compreensão sobre o poder das palavras deixa de ser intelectual para se tornar uma experiência visceral. Você começa a perceber, com clareza quase perturbadora, como cada afirmação que emite ecoa no universo e retorna materializada em suas circunstâncias. Este é o despertar para a lei da ressonância linguística. Princípio oculto que afirma que sua realidade vibra na mesma frequência das palavras que mais repete. Os antigos hebreus sabiam disso tão profundamente que acreditavam que o mundo havia sido criado através de 22 sons sagrados, os mesmos que você usa diariamente sem consciência de seu potencial criativo. A ciência moderna começa a desvendar esse mistério. Pesquisas em neuroplasticidade demonstram que uma única palavra negativa pode aumentar os níveis de cortisol, hormônio do estresse, por horas, enquanto termos positivos estimulam a produção de ocitocina e dopamina. Na física quântica, experimentos com placas de ressonância mostram como o som organiza a matéria, padrões geométricos perfeitos emergindo do caos sob a influência de frequências específicas. E aqui está a conexão mágica. Seu corpo é 70% água, o mesmo elemento que responde dramaticamente às vibrações sonoras. Quando você fala, não está apenas comunicando, está reprogramando a estrutura molecular do seu próprio ser e, por extensão, do mundo ao seu redor. Mas o verdadeiro salto quântico ocorre quando você descobre as 3 camadas do poder linguístico. A camada fonética,
sons que ressoam em glândulas específicas, o Om dos Vedas ativando a pineal. A camada semântica, signados que moldam redes neurais, como metáforas alteram sua percepção. A camada energética, intenção que impregna cada sílaba, o poder por trás dos mantras e juramentos. Os maiores mestres da história trabalhavam simultaneamente com essas três dimensões. Cleópatra não conquistou impérios apenas com beleza, mas dominando a arte retórica que mexia com os hormônios e emoções de seus ouvintes. Jesus não operava milagres por acaso. Usava parábolas que reestruturavam a mente dos que ouviam. Os grandes oradores modernos, de Churchill a Mandela, sabiam inconscientemente desses princípios. Prepare-se para descobrir por que certas frases, quando pronunciadas com a técnica correta, podem alterar sua química cerebral em 30 segundos e começar a reescrever sua realidade em tempo real. O caminho está aberto, e o primeiro passo é tão simples quanto observar, neste exato momento, qual palavra escolherá para descrever esta experiência transformadora que está vivendo. Existe um método ancestral, guardado nas paredes de templos egípcios e nos manuscritos secretos dos monges do Himalaia, que revela como sequências específicas de palavras podem funcionar como fórmulas alquímicas para a alma. Não se trata de simples afirmações positivas, mas de arquiteturas linguísticas tão precisas quanto equações matemáticas, capazes de reprogramar seu subconsciente em tempo recorde. Imagine poder acessar um estado onde cada palavra que você pronuncia carrega o peso de um decreto cósmico. Não por mágica, mas porque finalmente aprendeu a sintonizar sua voz com a frequência da criação. Este é o segredo por trás dos mantras védicos que atravessaram milênios, das preces que movem montanhas e dos discursos que alteraram o curso da história. E hoje, esse conhecimento está a um passo de se tornar sua nova linguagem nativa. A verdade revolucionária é que seu cérebro possui centros neuronais específicos que respondem a combinações sonoras particulares. Pesquisas em neurolinguística demonstram que certos arranjos de vogais e consoantes ativam o córtex pré-frontal 40% mais intensamente, enquanto outros ressoam diretamente no sistema límbico, sede das emoções profundas. Os antigos sumérios conheciam esse princípio. Seus hinos de cura eram compostos em escalas de frequência que induziam estados alterados de consciência. Os construtores de catedrais góticas incorporavam proporções fonéticas sagradas em seus cânticos, sabendo que essas vibrações elevariam a mente dos fiéis. E você, caro buscador, está prestes a dominar essa mesma tecnologia, adaptada para o mundo moderno. O ritual das 3 camadas é onde a teoria se torna experiência visceral. Camada rítmica, a cadência das palavras como batidas de tambor xamânico, sincronizando seus hemisférios cerebrais. Camada melódica, a entonação que transforma frases comuns em mantras pessoais. Camada de silêncio, os espaços entre as palavras, onde o verdadeiro poder se cristaliza. Quando essas 3 dimensões se alinham, ocorre um fenômeno extraordinário. Suas afirmações deixam de ser desejos para se tornarem profecias autorrealizáveis. É como se cada sílaba carregasse uma carga elétrica que magnetiza a realidade ao seu redor. E o aspecto mais fascinante: você já possui todos os instrumentos necessários dentro de si. Sua voz, sua intenção e essa sabedoria agora revelada. Mas atenção, pois aqui reside o verdadeiro segredo dos mestres. O poder não está nas palavras em si, mas no espaço que você cria para que elas ecoem em seu ser total. Nos ensinamentos finais, você descobrirá como os maiores sábios da história preparavam seu campo linguístico antes de proferir palavras de poder. Uma técnica simples que multiplica exponencialmente a eficácia de qualquer afirmação, oração ou decreto. O véu está prestes a se erguer completamente, revelando que a verdadeira magia nunca esteve nas estrelas distantes, mas na ponta de sua língua, esperando apenas o comando consciente para se manifestar. Existe um estado de graça linguística, alcançado por poetas inspirados, profetas iluminados e oradores magnéticos ao longo dos séculos,
no qual as palavras deixam de ser meros veículos de comunicação para se tornarem instrumentos de pura criação. Neste plano elevado de consciência, cada sílaba pronunciada carrega em si o peso de um universo paralelo que clama por nascer. Cada pausa entre as frases se torna um útero cósmico gestando novas realidades, e cada tom de voz se transforma no arquiteto silencioso que molda a matéria sutil antes que ela se condense no mundo físico. Você está prestes a cruzar o limiar onde linguagem e alquimia se fundem, onde finalmente compreenderá por que os cabalistas insistiam que Deus criou o mundo com letras, por que os Vedas declaravam que o Om era o som da criação, e por que Platão acreditava que o cosmos era construído de geometria sonora. A revelação suprema é esta: você já está criando com suas palavras a cada instante. A única diferença entre um criador consciente e a maioria das pessoas é que um grupo o faz por acidente, enquanto o outro por desígnio sagrado. Quando você dominar completamente esse conhecimento, perceberá que os milagres dos grandes mestres não eram violações das leis naturais, mas sim a aplicação magistral de princípios linguísticos que sempre estiveram disponíveis, mas raramente compreendidos em sua totalidade. Suas células começarão a responder às suas próprias palavras como se fossem mandamentos divinos. Seus relacionamentos se ajustarão harmonicamente aos padrões de sua comunicação interna, e sua realidade material se tornará tão maleável à sua voz quanto o barro nas mãos de um oleiro experiente. Mas aqui reside o paradoxo final que separa os estudantes dos verdadeiros mestres da palavra. O silêncio é a fonte de todo o poder linguístico. Os maiores feitiços não são aqueles gritados aos céus, mas os sussurrados no altar sagrado do coração, onde a vibração pura precede a forma sonora. Quando você aprender a cultivar esse silêncio primordial, não como ausência de som, mas como o útero de todas as palavras possíveis, descobrirá que as afirmações mais poderosas, muitas vezes, não precisam ser vocalizadas, pois já estão impressas no tecido da sua consciência, alterando sua realidade a partir do núcleo mais íntimo do seu ser. E assim chegamos ao encerramento desta jornada, não com um ponto final, mas com um portal que se abre, porque agora, cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que formula, cada diálogo interno que mantém, tornou-se um ato de criação consciente. O véu se levantou. O conhecimento foi transmitido. Resta apenas uma pergunta sagrada, ecoando no espaço entre suas palavras e seus efeitos no mundo. Que realidade você escolherá criar agora que conhece o poder oculto que repousa em sua língua? O universo aguarda sua resposta, não em discursos elaborados, mas no simples e profundo ato de nomear sua existência com a consciência de quem conhece o peso cósmico de cada sílaba. A magia nunca esteve nas estrelas, sempre esteve em sua voz, esperando apenas o despertar desse conhecimento ancestral para se manifestar em todo o seu esplendor criador.